Fala pessoal, tudo bem? Lincoln falando. Hoje eu vou fazer um backtest aqui, tá? Backtest bem simples, de um operacional que a gente tem feito nas aulas durante o mercado. Então vamos lá, sem muita enrolação. A gente vai utilizar o Agile Tools, tá bom? É uma ferramenta disponível para os alunos do método 1K. Caso você se interesse, queira conhecer um pouco mais, pode me chamar no privado, eu vou colocar meus contatos na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem observado muito nas aulas ao vivo? A gente coloca no gráfico diário, a gente tem colocado um candle V no dia anterior, tá bom? A ideia do candle V no dia anterior é justamente essa aqui, ó. O mercado ele abre, ele testa um lado, nega, tá, ó. Ele testa aqui para baixo, não consegue romper e volta. Em cima do candle V, a gente tem as nossas oportunidades de entrada e determinar alvos mais longos, tá bom? Então aqui, ó, dia de hoje, candle V no dia de sexta-feira, tá bom? A gente coloca no 15 minutos aqui. Deixa eu colocar o separador de período. Perfeito. Então, ó, e a gente tem colocado um candle V no primeiro candle de 15 minutos também, tá bom? Então, basicamente a gente tem observado isso aqui, tá? Só personalizar aqui. Vou colocar uma setinha para identificar melhor. Perfeito. Então aqui, ó. Olha só. O mercado ele abre, tá bom? Abre aqui, faz essa alta, tá? Nesse primeiro candle de 15 minutos. E no candle seguinte, ele fecha abaixo da VWAP diária, tá bom? No que ele fecha, nega aqui para cima e retorna. A gente poderia pensar em uma vendinha nessa região aqui do pavio, o máximo na abertura do candle, buscando devolver esse candle aqui. Um outro alvo era a projeção do candle V, né? É a linha do low do candle V. Perfeito, foi um pouco mais abaixo, quase chegou na projeção, ok? Para quem conseguiu segurar aí mais tempo, foi uma operação ok. Depois, se você observar, ó, o preço ele começa a subir, tá bom? Ele deixa um candle gatilho. Aqui, esse padrão formado aqui, ó, é ensinado nas aulas de candle, tá bom? Fez conforme a gente recomenda. Então, era um padrão para a gente vir buscar um alvo dessa região aqui, ó. Foi um pouco além, né? Foi bem além. Praticamente foi aonde deu início a essa tendência, essa pernada de alta, tá? Então aqui, ó, se vocês observarem, linha do high do primeiro candle do dia, negou a primeira vez, negou a segunda, tá? Foi possível fazer uma compra aqui, sendo que a gente ficou atento, porque nessa região aqui, tá bom? Se ele desse oportunidade, caberia uma venda, mas acabou que não foi. A compra dentro do padrão N2 que é ensinado no curso foi bem-vinda aqui, deu muito certo, tá bom? Lembrando que a venda, o ideal seria ter uma resistência um pouco mais forte aqui, e a princípio, dentro do que a gente tem observado, era mais um pullback em cima da linha do high mesmo, né, que foi o que aconteceu, do que uma possível devolução de preço como ocorreu aqui, né, um ponto de pullback, buscar um ponto mais baixo aqui, respeitou muito bem essa linha do high e continua alta, tá bom? Então, ali deu padrão N2, tá? Até chegou a negar mais uma vez, mas nesse padrão aqui já ficou ok, tá bom? Então vamos lá, ó. Vem aqui em cima, se aproxima, não fez a negação aqui, ó.
mais um ponto importante. Chegou na projeção do high, tá? Muito importante essa observação. Ele cai, fecha abaixo dessa região, tá? Nega a primeira, nega a segunda. Entrada aqui, primeiro alvo, tá? Ó. Seria a ponta do pavio, foi um pouco além. Ele fechou abaixo das linhas que a gente tem observado, ó. Viu o ápice do candle diário, viu o ápice do primeiro candle de 15 minutos. Ele fecha abaixo, volta para fazer um pullback e cai mais um pouco, tá bom? Só que segurou aqui, novamente, aqui nessa mesma região, tá? Uma região de pullback, um ponto forte. Ele novamente dá o nosso padrãozinho de devolução, ocorre muito bem, tá bom? Lembrando que aqui, se eu não me engano, nós tínhamos o IBOV, tá? A abertura do IBOV ocorreu, se eu não me engano, bem nessa região aqui, tá? Então, foi uma entrada também muito boa. O Jean comenta muito sobre os melhores pullbacks ser na região do IBOV, tá? Vou colocar aqui, ó. Se vocês observarem, ele vem fazer o pullback, ele segura, tá bom? E dá continuidade na alta. Beleza. Observando mais aqui, deu essa entrada. Aqui em cima, ó, deu possíveis entradas, tá bom? Não vou mentir, provavelmente poderia ter feito alguns cliques aqui, pode ter tirado no 0 a 0, tá bom? Aqui é um padrão N1, tá? Pegando a primeira negação, sendo que é um ponto importante, é o high do diário, tá bom? Então, assim, a maioria das vezes o preço ele não consegue romper essa região de primeira, tá bom? E foi o que aconteceu, tenta romper, não consegue, volta para fazer um pullback, tá? Ó. Mais uma vez, deu um padrãozinho aqui, pode ter tirado no 0 a 0, vai muito de acordo com o tamanho do seu alvo, tá? Então, ele tenta romper, não consegue, tá? Essa região estava sendo respeitada, então quando o preço ele deixa esse monte de pavio para cima, fecha aqui embaixo, tenta romper forte, respeita o candle gatilho, tá? O pavio do gatilho, essa região estava sendo muito respeitada aqui, tá? Na volta, nessa linha aqui, poderia ter feito uma venda, tá bom? Uma saída nessa região aqui, tá? Se bem sincero, alvos curtos, mas acaba sendo muito assertivo. E acabou que foi lá embaixo, negou forte e subiu. Não deu nenhum padrão de compra aqui, tá? Dentro do que a gente está observando agora. Mas lembrando, não tem uma VWAP aqui, a gente não está utilizando Marks, MMC. Se tiver, eu estou fazendo backtest só do Candle V, tá bom? Então lá, perfeito. Coube uma vendinha ali. E nesse retorno, né, visando o seguinte, o preço ele fez um pullback um pouco mais fundo, tá? Só que ele não conseguiu trabalhar abaixo dessa região. Ó. Ele tenta em um, volta em outro, e aqui em cima ó, ele já fecha nessa região. Fez a negação aqui, novamente no high, tá? Não fez o padrão N2 do jeito que eu gosto, mas ele volta para fazer um pullback e nega. Aqui caberia uma comprinha buscando vir fazer esse teste aqui novamente, tá bom? Então, esse é o dia de hoje, tá? Dia 29 de março. Foi muito bom. Limpei aqui o Candle V. Vamos colocar aqui sexta-feira, então a gente coloca aqui no dia quinto, 15 minutos. Vamos colocar um Candle V, ó. Perfeito, perfeito. Vamos fazer as análises aqui. Dentro desse dia aqui, ó, vamos observar. Mercado, ó, ele abre abaixo da linha do high, tá bom?
Então, fechou o primeiro candle, deu padrão de compra aqui, padrão N2, tá? Quem não conseguiu pegar aqui, foi possível pegar uma continuidade de movimento aqui em cima, tá bom? Então, ó, uma comprinha aqui, buscando essa região, muito assertiva, ok? E continuou subindo, rompeu direto, tá? Fez um movimento bem forte, aí até esse horário aqui, ó, a gente não fez muita coisa, tá? Só deu essa possibilidade de compra, para ser bem exato aí, e foi uma compra muito boa. Quem conseguiu já pegar aqui e saiu aqui devolvendo o candle, provavelmente bateu a meta, sendo que ele foi além, tá? Então, vamos lá, ó. Fechou esse candle aqui, abaixo das duas linhas de high que a gente estava observando. Então, o preço ele fez uma pernada forte, tá? Começou a fazer topos e fundos descendentes, tá bom? Então, nessa questão aqui, ele fecha aqui. E aqui é a mesma coisa, a continuidade de movimento. Nega essa região a fim de pegar um stop curto. Entraria vendido aqui nesse pavio, tá bom? Quando chegasse aqui, nessa região, protegeria no zero. Primeiro alvo aqui, ó, poderia ser essa região, tá bom? Sempre vou frisar sempre pontos próximos, porque são os tipos de operações que eu busco. Não costumo fazer operações muito longas, tá bom? Então, ó, ok, a gente teve essa possibilidade ali, e aqui dentro do que é ensinado no método, deu uma oportunidade de compra, tá? Então, ó, a entrada seria aqui, nesse candle, tá? Ele subiu, fez um pullback. Aqui, para quem observa mais, poderia ensaiar uma compra aqui, a fim de sair nessa região, foi o que aconteceu, tá? Deu um padrãozinho de venda, só que não pagou muito bem, tá? Ele começou a respeitar. Então, quando ele fechou assim curtinho, testou para baixo e começou a subir, a pessoa poderia ficar atenta que não é o ideal. Mas ele fez um testezinho para cima, voltou, fez essa mínima e começou a querer subir. Na hora que ele fez o teste para cima e começou a querer descer, não sei se foi o caso, na hora que ele começa a descer após negar esse pavio aqui, tá? A proteção no zero. Na verdade, aqui, quando ele já fechou negativo, se meu stop tivesse aqui em cima, tá? Eu já traria ali para os 15 pontos positivos para pagar a operação, tá bom? Então, esse dia aqui não teve muita oportunidade. Vamos para um outro dia aqui. Vou colocar aqui no diário. Ó, aqui foi bem legal. Aqui foi show de bola. Negou aqui para baixo e começou a subir. Então, vamos ver. Tirar o zoom. 15 minutos. Ok. Aqui. Candle V. Início do dia. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Mas esses dias aqui, pelo jeito, teve bastante oportunidade. Ó. Candle V no primeiro do dia e no diário. Então olha só. Preço, ele começa a respeitar a linha do low. Tá? Então aqui ficou bem bagunçado aqui, né? Ficou bem consolidado, ficou difícil de operar, tá? Ficou bem difícil de operar nesse período aqui. Então, se não ficou muito legal, pula fora. Ele tenta romper, tá? A linha da mínima, fecha um candle abaixo, fecha outro acima, fecha outro abaixo, fecha outro acima. Para quem vai observando essa questão de abertura, fechamento, o que acontece? Ele dá essa pernada de baixa, embora seja pequena, tá? Tenta romper as mínimas, não consegue, ó, sempre respeitando a mínima, tá ali, vem e volta, sempre fechando acima da mínima. Ok, tá? Então olha só, ele faz essa pernada, fecha aqui acima, fez um fundo, tá? Ó,
fez um fundo aqui. Perfeito. Então, ó, fez o fundo, vou colocar aqui, ó, como se fosse um topo, a fim de fazer esse pullback aqui. Aqui foi a abertura do Ibov. Se eu não me engano, não, abertura do Ibov foi aqui, que provavelmente foi Dow Jones, tá? Então, teve aquela movimentação forte. Então, ó, topo e fundo aqui, ó, já tem nosso primeiro topinho, fundo, topinho, fundo. Então, aqui ele fez esse movimento brusco, tá? Teve oportunidade de venda, ficou bem, teve uma oportunidade de venda aqui, foi na hora que voltou forte, a gente já saiu da operação positiva e começou a subir. Depois que subiu, negou a primeira, negou a segunda. Então, comprinha aqui, saída nessa região. Perfeito? Então, ó, preço ele pagou aqui, retorna, nega de novo forte a linha do low. Lembrando, essas linhas, tá? Essas regiões que estão marcadas aqui, né? VWAP, mínima do diário, mínima do primeiro candle de 15 minutos. Ok. Então, são linhas muito importantes. Então, olha aqui, ó. Deu nossa comprinha, tá? Aqui já tem uma pontuação bem legal. Beleza, fiz a compra. Deu oportunidade de venda. Poderia vender ali? Até poderia, mas não era o recomendado, tá? Então, todas essas operações aqui com negação, tá? Provavelmente na hora eu não faria. Se eu fiz a compra aqui, pagou, não deu continuidade, eu não vou ficar procurando muita coisa. Por quê? Exemplo, fiz a compra, negou, aí eu não consegui vender aqui. Aí eu vou e começo a procurar oportunidade de venda e sobe. Aí sobe, procura oportunidade de compra, desce, tá? Então, sempre se atentar. Fez a primeira operação, pagou, espera uma oportunidade clara, tá? Ah, era para ter, pagou aqui, era para ter fechado e subido para dar continuidade. Não foi, beleza. Ah, mas veio aqui, pode ter sido só um pullback, tentou romper, outro pullback, enrolou aqui um pouquinho e continuou, tá? Então, assim, sempre ter muito cuidado para não ter um over de trade, tá bom? Então, ok, ó, comprinha ali. Depois, aqui, nesse momento aqui, tá? A gente já começa a ver oportunidade. Não fica muito claro, tá? Mas exemplo, fez a movimentação, já sabendo que está respeitando essa região e está rompendo aqui, nenhum conseguiu fechar abaixo, tá? Nessa região aqui. E aqui a gente já tem um fechamento acima. Então a gente pode ficar atento. Candle gatilho, falhou fundo, tá? Então, ó, veio para tentar romper. Fundo do candle gatilho não conseguiu. Fez a mínima nessa hora aqui. Poderia pensar em uma compra. Ah, não me senti confortável. Vou esperar o candle fechar. Ok. Na hora que fechou, fez o testezinho para baixo. O ideal é que ele fizesse um teste mais forte e subisse, tá? Alvo da operação seria devolver esse candle aqui, tá? Sendo que aqui era um ponto importante. Então, olha só, o preço ele veio, fez essa movimentação toda e olha a região que ele para. Ele fez a compra, para aqui na VWAP do candle, tá? Ele começa a respeitar essa região. Então, veio aqui, fez um pullbackzinho, tá? Foi um candle gatilho. Então, foi um candle que teve bastante negociação aqui, tá? Então, depois ele veio e conseguiu romper. Beleza, beleza. Então, aqui, provavelmente quem vendeu pode ter tomado um stopzinho, mas sempre lembrando do stop curto e take sempre mais longo, tá bom? Então, aqui, ó, poderia ter feito uma venda, tá? Não ficou muito legal. E aqui foi a mesma coisa. Essa região aqui, ó, foi muito parecida com essa aqui. Começou a enroscar, não ficou muito claras as operações aqui. Então, mais nada aqui, ó, tá? Não aconselharia. Não fechou, muito legal. O máximo que eu teria feito seria essa venda aqui, na hora que ele negou. Como eu considero muito essa linha do high, tenho muita confiança nela, o máximo que eu faria, tá bom? Então esse dia basicamente seria isso.
Deixa eu limpar aqui. 25 de março, então vamos para o dia 24. Uhum. Beleza. Então, Candle V no diário. Deixa eu limpar aqui. Aí. Candle V no gráfico diário. 15 minutos. Primeiro candle do dia. Candle V. Então aqui, ó, os dois VWAPs ficaram bem próximos, tá? Deixa eu vir aqui. Então, beleza, ó. A gente já começa aqui negando o high do candle, tá? Desceu, negou a linha do low. Então, negou a primeira, negou a segunda. Deu para fazer uma comprinha. Um alvo, segundo alvo, VWAP do candle, tá bom? Então, foi ok. Chegou aqui, ó. Esse é o tipo de padrão que a gente tenta buscar nas não exatamente esse, tá? O ideal seria aqui, mas o que acontece? Eu digo em relação aos pavios. Rompe e volta. Rompe e volta, venda. Então, vendi aqui o alvo da operação, a gente sabendo que está respeitando esse range de VWAP high, VWAP, né, e low. Esses dois ranges aqui, VWAP low, VWAP e high. Então, vendi aqui, saí daqui, tá? Foi bem ok. Então, aqui em cima, uma oportunidade clara nessa região. E aqui, ó, para isso ele faz essa pernada de alta, faz um pullback e nega essa região da projeção. Negou a primeira, que foi um testezinho curto, mas acabou ocorrendo. Dava para fazer uma vendinha aqui, o alvo seria aqui embaixo, tá? Sempre devolvendo o candle. E o último alvo, tá? Acabou pagando, mas demorou um pouquinho. Seria essa região aqui. Ok, então até aqui ficou um pouco enroscado e olha só. O preço ele começa a fazer um movimento bem legal, ó. Se eu não me engano, eu consegui pegar essa venda bem aqui, tá? Peguei aqui e se eu não me engano, eu saí nessa região aqui. Tinha uma VWAP passando ali em cima, então olha só. Observação. Aqui é um ponto importante, faz a pernada, tenta romper a primeira, não consegue. Pullback, tenta romper a segunda, não consegue. Faz um pullback, tenta romper a terceira, não consegue. Tá bom? Movimentação forte para baixo, tá? Então aqui, nessa hora, dava para colocar uma VWAP, e essa VWAP passou bem aqui e deu a venda. Então, ó, pernada para baixo, pullback. Então, vamos considerar aqui, ó, para não fazer candle a candle, fez uma pernadinha, não conseguiu, tá? Começou a cair. E aqui vem um ponto importante, ó. Por que eu gosto de considerar essa linha do Candle V, do diário e do primeiro de 15 minutos? Cai, fecha abaixo, então não consegui pegar a venda aqui. Estou sentindo que o preço ele veio para cair porque ele não conseguiu romper topo. Então olha só, fechou abaixo dessas duas linhas, tentou romper, falhou esse rompimento para cima e começou a voltar, vendinha aqui nessa região, stop, poderia ser atrás do Candle V, né, da VWAP, do Candle V, aposta negada ou ponta do pavio. Ok, ó, veio, chegou nessa região, fechou abaixo também, mesma coisa, fez um testezinho e continuou caindo, tá, ó. Testou, negou, desceu, testou, negou, desceu, testou, negou, desceu, tá? Então, gosto muito que a gente consegue ter alvos bem legais aí, tá bom? Então aqui, dia 24, fazer mais um diazinho aqui, só para a gente finalizar. O gráfico diário, 23 então, Candle V aqui,
tá? Ó, sempre observe, ó, ele testa um lado, não consegue e volta. Testa um lado, não consegue e volta, tá? Ó, testa um lado, não consegue e volta. Tá bom? Basicamente isso. Grande maioria dos dias acontece dessa forma. Então, vamos lá, ó. Dia 23, 15 minutos, 23 do 3. Ok, colocar um candle no primeiro candle de 15 minutos. Esse dia foi bem legal, a gente candle o primeiro candle de 15 minutos ficou bem curtinho, então deu para quebrar um pouquinho de cabeça aqui, mas nada demais. Então vamos lá, ó. Vamos observar. Abertura, candle tá? Aqui ficou um pouquinho enrolado, tá? Não foi fácil de operar aqui também. Então, fez um fundo, tentou romper, fez mais um fundo. Quem ficou atento aqui, tá? Talvez até essa hora aqui. O que eu fiz foi fazer essa venda aqui, tá? Essa venda aqui, na hora que ele falhou para cima, tinha VWAP do candle. Como ele estava trabalhando abaixo esse tempo todo, tentou romper, não conseguiu. Na volta fiz a venda, saí aqui, tá bom? Então, beleza, ó. Fiz isso, saí aqui e fez um fundinho duplo, tá? A gente não opera muito essa questão de ser fundo duplo, padrões, né? Esses nomes esquisitos, a gente só fica atento ao mercado. Então aqui, ó, perfeito. Fez o padrão, tá? Veio aqui em cima, fez essa pernada, negou a primeira, negou a segunda. Para quem estava observando aqui, ó, deu a entrada aqui, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui em cima. Pagou super bem, tá? Praticamente zero calor, tá bom? Quem entra na operação vai para o take stop, pegou muito bem aqui, ó, pegou a linha de um candle V inteiro, tá? Mas pensando aqui, ó, VWAP, passou da VWAP, se quiser proteger, protege no zero, tá bom? Aqui talvez teria sido estopado, vai muito de cada operador, né? Cada um tem uma forma. Tem gente que saiu aqui, tem gente que segurou até aqui em cima, enfim. Fez essa movimentação forte, negou, então ok. Até aqui nada, aqui provavelmente um stopzinho, tá? Então por enquanto aqui nada, provavelmente uma vendinha pela VWAP desse topo, tá? Assim que ele tenta romper essa região, não consegue, começa a voltar, poderia pensar em uma vendinha ali, tá? Se não vendeu nesse candle, aqui colocaria um candle V, tentou romper, falhou, vendinha, pensando em buscar esse candle aqui, tá bom? Mas vamos lá, ó. Observando o candle V, por enquanto nada, provavelmente mais um stopzinho aqui, tá? Pensando em uma compra, como ele respeitou aqui. Beleza, ó, negou a primeira, negou a segunda, tá bom? Respeitando esse candle aqui, abaixo de uma linha, a linha do high do candle V, beleza. Vendeu aqui, perfeito, tá, ó. Aqui novamente deu um fundo duplo, não sei se eu faria essa compra aqui, tá? Tudo bem que ele negou aqui, ok. Negou aqui novamente, a gente já sabia que estava respeitando. Então aqui deu oportunidade, tá? Ó, deu oportunidade aqui e deu oportunidade aqui. Pensando em uma venda, o ideal seria pegar essa oportunidade aqui, tá bom? Então ela fez a venda, caiu mais uma vez. O mercado ele começou a fazer estrutura de baixa, sempre a favor do movimento, ele acaba pagando melhor. Negou a primeira, negou a segunda. Venda também, tá bom? Então as melhores oportunidades, se a gente observar, assim que começou a tendência de baixa, foi esperar as oportunidades de venda, tá bom?
Então, basicamente isso. A gente vai finalizando por aqui e até uma próxima.